Como eu venci os pensamentos de toque religioso. É nisso que eu vou falar aqui nesse vídeo com vocês. Então, prazer, para quem não me conhece, eu me chamo Priscila, tenho 20 anos e vou explicar nesse vídeo sobre o toque religioso, sobre o toque, em que muitas das vezes pessoas têm no meio evangélico, que são pensamentos, O que é toque religioso? Toque religioso são pensamentos compulsivos, Pensamentos obsessivos, que muitas das vezes pensam muito, não conseguem parar de pensar, Muitas das vezes, quando é o toque, é algo que a pessoa simplesmente tem muita obsessão, tem muito foco, sabe, fora do normal. E o religioso faz parte exatamente daquilo que é de uma religião, E eu tinha esse pensamento, eu quero contar essa história para vocês sobre isso, sobre o que eu vivi, a minha experiência. Muitas pessoas acreditam que muitas pessoas passam por esta questão, de esses pensamentos, bastante da mente, não consegue parar de pensar. E eu tive isso no meu começo do meu evangelho, da minha fé. Eu tive muitos pensamentos. E a gente vê que o inimigo, ele sabia que era o início ali da minha fé, sabia exatamente como tocar ali, que a mente muitas vezes é ali, é uma batalha constante que a gente tem, na mente. E o inimigo, ele sempre usa isso como ponto principal, usar a sua mente e a minha mente. Mas ele tem que blindar ela. E eu passei esse tempo, bem no início da minha fé, bem no início da minha fé mesmo. Comecei a ter pensamentos contra Deus, pensamentos de toque religioso, pensamentos intrusivos. Eu acredito que muitos de vocês passam por esta questão de toque religioso, de pensamentos negativos, pensamentos ali ruins na sua mente. E os pensamentos que eu tinha eram os pensamentos sexualmente contra o Senhor, E esses pensamentos me atormentavam, porque eu pensava que eu não tinha perdão, que o Senhor nunca iria me perdoar, que eu iria para o inferno, porque eram pensamentos tenebrosos, pensamentos terríveis que eu tinha. E lutar contra isso foi muito difícil. Eu pedia ajuda a algumas pessoas para orar por mim, para interceder por mim, para que eu não tivesse mais aqueles pensamentos. Eu desenvolvi ansiedade, depressão, com isso também. O ataque do pânico eu tive bastante. É realmente muito difícil vencer esses pensamentos. Eu achava que nunca eu ia conseguir vencer. E durante todos esses tempos, que ele foi no início da minha fé que eu tive esses pensamentos, diariamente eu pensava, o Senhor, ele não vai me perdoar, eu vou ir para o inferno, eu não tenho salvação. Era uma ansiedade constantemente, eu vivia pensando, eu vou para o inferno, ele não vai me perdoar, e eu pensava que era uma blasfêmia contra Deus. Blasfêmia, porque um pecado que não é perdoado é a blasfêmia contra Deus. Então, para mim, aqueles pensamentos que eu tinha era blasfêmia. E aí eu pensava na minha cabeça, é blasfêmia contra Deus. E esse é um pecado que não tem perdão. E eu pensava sempre nisso quando eu tinha aqueles pensamentos. Sempre. Isso, gente, me dava tanto desespero, Muitas pessoas acreditam que tem esses pensamentos, intrusivos, pensamentos muito negativos, costuma ter aquela coisa, dentro de você, pensar que Deus não vai perdoar você, que vai para o inferno. Mas não, gente, entendam, porque depois de um tempo eu entendi que ali era o diabo, era o inimigo, colocando aqueles pensamentos na minha cabeça, porque ele sabia sobre o meu coração, sobre o que eu senti, ele sabia exatamente como me afetar de uma forma muito grande, de uma forma imensa. E os pensamentos que ele colocava na minha cabeça ali contra Deus, que ele sabe do temor que eu tinha e tenho, Então, não se preocupe, porque o inimigo, ele vai atacar você na sua mente. E muitas vezes ele vai atacar você exatamente com isso, na sua mente, com pensamentos contra Deus, intrusivos, todos esses pensamentos ele vai atacar. E aí, uma coisa que me ajudou muito foi oração. Eu fiz oração, jejum,
Eu busquei muito a palavra. Tem uma palavra que até fala sobre o momento que Jesus está no deserto, que ele vai para o deserto, que ali é tentado pelo diabo, né? E a gente lembra ali o tempo todo como ele é tentado, né, pelo diabo. O diabo vai e tenta Jesus muitas vezes. E aquela palavra, gente, era um tipo de palavra que ficava muito dentro de mim, sabe? Me ajudou muito. Por quê? Porque o inimigo estava tentando Jesus naquele momento, porque sabia que ele estava no deserto, sem pão, sem água, sem nada, e iria ali exatamente para tentar. E aí eu pensei, exatamente isso que ele está fazendo, tentando a minha mente. Mas não pare se você tem esses pensamentos. Eu dou dicas para vocês, que é não desista, ore, jejum para que vocês consigam se libertar desses pensamentos, tá? Se possível, converse com alguém sobre isso, sobre esses pensamentos, tá? Converse, não permita que isso domine a sua mente, tá? Lembre, esses pensamentos é do inimigo, não é seu, não é, lembre disso. O inimigo, ele tenta, ele arquiteta o tempo todo, mas lute contra eles, orando, jejuando, buscando, fazendo campanha, que eu também fazia. E eu tenho certeza que vocês vão vencer os pensamentos intrusivos. Então é isso, gente. Esse vídeo eu deixo ele aqui para vocês exatamente para ajudar. Se vocês passam por isso, por este caso, contar um pouco da minha experiência com o toque religioso, os pensamentos intrusivos, né? E aí eu quero pedir para vocês, né, deixar o like de vocês, se inscrever para me ajudar aqui, tá? E é isso que eu posso ter ajudado vocês. Deixa aqui nos comentários se você já passou por isso ou se vocês passam por isso. Tchau!